Coisa boa poder orar de manhãzinha, cedo, assim, né? Falar da palavra de Deus, orar, colocar os nossos pedidos de oração, né? Um devocional incrível com o presbítero Samuel Mamed, uma bênção, né? Estamos aqui ao vivo na Igreja Presbiteriana de Pinheiros com Manhã IPP e hoje vamos falar de um assunto que vai encher você de informação, aí também de sabedoria com o tema A Importância da TV, com o seminarista Marcos Mello. Uma entrevista que faz a gente refletir muito sobre como temos consumido. A gente vai fazer uma avaliação de como eu estou sendo cristão, se eu estou sendo, se não estou sendo, né, no conteúdo que eu consumo. E tem muita coisa boa aí, foi uma das entrevistas selecionadas do ano de 2020, que vale muito a pena rever. Mas antes eu quero dar bom dia para o Rogério e para a Tânia, que estão sempre com a gente aqui, eu vejo eles já estão até conversando, né, sempre se dando bom dia, muito gostoso para a gente ver essa interação. A Alcione também, a Vanessa, a Tânia, glória a Deus que não rejeita nenhuma oração, a Tânia falou, e não aparta de nós a sua graça, Deus é bom. E a Vanessa Moraes também falou, bom dia, Lídia, bom dia, Vanessa, que gostoso ter a sua companhia, né, a companhia de cada um de vocês nessa manhã. E para começar, eu quero ler um versículo que fala assim: e o Espírito de Deus encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Isso está em Êxodo 35:1. Esse versículo é Êxodo 35, 31, isso mesmo. E você que está em casa, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Essa pergunta fica para a gente refletir hoje. E seria bom, sabe o quê? A gente fazer uma lista de tudo de bom que o Senhor já fez. E quando a gente estiver triste, a gente pega essa lista e vê quantas coisas boas o Senhor já fez por nós. Se é que dá para contar, né, as coisas boas que Ele fez por nós. E nós temos motivos de sobra para agradecer. Temos motivos, né, de sobra para agradecer, mas a gente também andou pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, perguntando para as pessoas se tinham motivos para agradecer e também sobre a televisão. E vamos ver o que elas falaram. Vamos ver. Bom, a visão do entretenimento, na minha opinião, nós devemos utilizar as ferramentas disponíveis, né, no mercado, no cenário atual, YouTube, Instagram, Facebook. Bom, como designer e cristão, a nossa visão acerca dos meios de comunicação e entretenimento, eu faria essa referência de 2 Coríntios 5, do 18 ao 21, onde Paulo fala que nós somos agora embaixadores de Cristo, né? Então, qual que é a visão em cima disso? Faça com que todas as pessoas que te seguem, que acompanham os seus posts, que elas se encontrem com Cristo. Até o presente momento a gente pode usar para evangelização, para pregação da palavra, para divulgação do evangelho, para testemunho. Essa é a principal forma de usar os meios de comunicação. Um outro parêntese, uma nova aba que eu posso abrir aqui também pode ser: perceba o que você tem consumido, porque o que você consome vai se tornar ação em você. Então, assim, se você está errando muito, está cometendo diversos erros, dê uma olhada, abra uma percepção aí do que você tem consumido entre os meios de comunicação, dentro do entretenimento também. Os entretenimentos hoje têm uma visão de escravidão, de tomar tempo da gente. Então tem que ser uma situação muito bem colocada para a pessoa não se tornar escrava da ferramenta. Olha aí que maravilha poder ver o que as pessoas pensam sobre a televisão, sobre os meios de comunicação e também sobre, né, estar alegre, estar contente também, né? E a entrevista com o seminarista Marcos Mello vai falar muito sobre isso, mas antes eu quero deixar você refletindo sobre um pensamento do dia, que é Salmo 126, versículo 3, que diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Está alegre? Então eu quero desafiar você a pensar nos motivos que você tem para agradecer hoje, né? A água que você bebe, a cama que você dorme, a comida que você come, a sua igreja, a sua família, seu trabalho, né? O simples fato de você estar enxergando ou não estar enxergando também, né? Fanny Crosby é uma das musicistas que compôs o maior número de hinos cristãos, e ela nasceu com cegueira desde pequena, e ela fala que ela não abriria a mão da cegueira dela, porque com isso ela pode ter uma sensibilidade muito maior. Então, assim, uma sensibilidade muito maior, e criar todos esses hinos que ela criou, né? Grandes hinos que a gente canta hoje, foi Fanny Crosby que
que compôs, né? Então é interessante. Mas voltando, motivos para agradecer. Eu tenho certeza que você tem motivos para agradecer e também que tem várias pessoas que te amam e que você ama, que você pode compartilhar esse canal e enviar essa mensagem de atenção, de amor, de cuidado em relação à TV, ao que a gente consome. Não a TV específica, mas internet, celular, tudo isso de mídia, de audiovisual que a gente consome hoje, a gente vai falar da importância e de não distorcer também, né, os valores. Mas olha só, gente, vou parar de falar aqui, enrolar, e vou deixar ir direto para a entrevista, né? Que ela está fenomenal, essa entrevista. Eu quero saber antes de onde você está falando, então conta aí durante a entrevista, faça a pergunta, tira as dúvidas, que a gente vai responder aqui depois. E eu quero que você pare um pouquinho agora o que você está fazendo e preste atenção, porque eu tenho certeza que, separada dessa entrevista, ela vai falar com você sobre a importância da televisão com o seminarista Marcos Mello, que é o nosso diretor aqui da TV, da IPP-TV. Mas tem uma mensagem muito bonita aí. E eu vou assistir junto com você e depois eu volto, tá bom? Roda aí, Matheus. Agora a gente vai para um momento muito especial do nosso programa, de todas as manhãs, que é a parte da entrevista. E a gente não poderia chamar alguém que né, diferente da equipe aqui, que pudesse contar essa história desde quando começou e como foi levar isso tudo, né? Nós convidamos o Marcos Mello, que é seminarista aqui da igreja e nosso diretor daqui da IPP-TV, e quero dar bom dia para o Marcos. Bom dia, Marcos. Bom dia, Lídia, Pedro. Muito bom estar com vocês, estar com todo mundo aí que acompanha o IPP desde o comecinho, né, a IPP-TV, e até também quem descobriu há pouco tempo. Sejam bem-vindos ao programa, muito bom estar com vocês hoje. É verdade. Ô Marcos, conta um pouco dessa experiência de como foi começar a TV e para você, que é nosso diretor. A gente tem, além da principal motivação, né, que é glorificar a Deus com os nossos dons e talentos, todos nós temos esse chamado em comum, né, que é trabalhar com audiovisual para a glória de Deus. Nós temos também o desejo de levar para você, que está aí do outro lado, uma qualidade de programação que te edifique, né? Em 2 Coríntios 10:5, Paulo nos ensina que nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E eu creio que nós só conseguimos tornar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo quando nós consumimos coisas edificantes, consumimos coisas boas. Quando aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, são coisas que enchem o nosso coração de alegria e de esperança, né? E esse é o objetivo da nossa TV. E, infelizmente, a gente vive dias em que até mesmo muitos cristãos são escravos da tecnologia, são escravos da televisão, são escravos do entretenimento. E o resultado disso para a nossa geração é uma geração que precisa de uma desintoxicação, né, da mente, porque a nossa mente está tão cheia de informação, está tão cheia de coisas negativas que vivemos os nossos dias consumindo, seja na televisão, seja na internet. E a IPP-TV vem com esse objetivo, né, de dar uma alternativa para vocês de uma qualidade, de uma programação que seja bíblica, cristocêntrica, reformada, e que Deus possa ser glorificado na sua vida através desse conteúdo. Esse é o nosso objetivo. Muito bom, muito bom. É a preocupação constante, né, para fazer as coisas para a glória de Deus, né? E como então esse conteúdo, todas essas coisas pode ser, uma TV pode ser benéfica para as pessoas, Marcos? É muito interessante a gente falar sobre os benefícios da TV, porque a gente sempre coloca a TV como grande vilã, né? Sempre. Sim. Mas ela tem muitos benefícios. Para falar dos benefícios, acho que a gente pode voltar no tempo aí, né? Lá em 1450, quando Gutenberg criou a imprensa, né? Boa. E a imprensa foi um marco, assim, que trouxe muitos benefícios. O primeiro livro impresso foi a Bíblia, e a partir daí as pessoas começaram a experimentar uma revolução cultural, né? A Bíblia chegou nas mãos das pessoas de uma forma muito mais fácil. Antes, os escribas precisavam, né, escrever à mão. Imagina o trabalhão que dava, né? Imagina quantas poucas Bíblias nós tínhamos à disposição das pessoas. E
E aí, com a invenção da imprensa, isso mudou completamente o cenário. Houve essa revolução cultural. Milhares de cópias de livros foram facilmente distribuídos, né, colocados em circulação. As ideias puderam se espalhar mais rapidamente. A alfabetização também se tornou mais valorizada, né? Tudo isso aconteceu com a chegada da imprensa, e aí a chegada da televisão também foi um outro marco, dentre outros que a gente pode citar, né? A televisão também teve um marco muito, muito importante. Esse ano a gente comemorou 70 anos da TV brasileira, né? E em 1950, lá em setembro de 1950, o Assis Chateaubriand iniciou a primeira transmissão de televisão aqui no Brasil. E desde então, a televisão tem oferecido muitas coisas benéficas, né? E a gente também vai falar das questões perigosas desse meio de comunicação. Mas a televisão, ela democratizou a informação, né? Até as pessoas que estão distantes têm acesso muito rápido à informação, a conhecimento em todos os lugares do mundo. Tudo isso é muito bom. E tem um videozinho que aconteceu aqui no Manhã IPP sobre a importância da tecnologia. Eu acho que vai complementar essa minha fala, né? Acho que é legal a gente relembrar também esse momento. Ótimo, Então, vamos ver. Antes mesmo da internet, como nós temos hoje, nós já, lá no antigo prédio, nós já começamos a trabalhar com tecnologia. Porque, assim como a imprensa foi importante para a fé reformada, no contexto da Renascença, com a impressão da Bíblia para o povo, nós estamos vivendo uma revolução tecnológica. Entendeu? E os reformadores, e nós somos herdeiros dos reformadores, da fé reformada, nós temos que usar isso. É tão interessante quando você olha para... O pastor gosta sempre de citar, né? Nós temos que estudar a história para aprender com a história, né? E é tão bonito você observar que foi o momento ápice do protestantismo, o nascimento do protestantismo, foi no contexto de revolução, né? Quando Gutenberg criou a imprensa, né? A tipografia, né? E aí Lutero, a primeira coisa que Lutero fez foi imprimir a Bíblia e colocar a Bíblia na mão do povo. Então, mutatis mutandis, né, como diz o... Nós estamos aqui fazendo a mesma coisa. O conteúdo é o mesmo, só que nós estamos usando a tecnologia. Entendeu? E esse é um aspecto, né, pastor Ival, tão importante, porque o mundo avança. Isso. É triste quando você vê hoje algumas igrejas vivendo no século XXI como se estivesse no século XVI. Isso. Aqueles irmãos que vieram no século XVI usaram os melhores recursos da sua época para alcançar a maior quantidade de pessoas. Mas hoje nós vivemos no século XXI, com muitas outras ferramentas, com muitas outras oportunidades, com muitas outras janelas abertas. E um apelo que nós fazemos às igrejas, aos líderes que estão aí nos acompanhando, é que você precisa equipar a igreja, para que ela seja um instrumento nas mãos de Deus, não apenas para se comunicar com a sua membresia, mas comunicar-se com o mundo, porque nós temos ferramentas para isso e janelas para isso. É preciso ter visão, né? E em tendo visão, vem a paixão. Tendo visão e paixão, não faltará os recursos de Deus para que a obra avance. E esta TV, a IPP TV, é fruto desta visão, é fruto desta paixão que vira hoje uma realidade histórica da nossa igreja aqui em Pinheiros. Isso. Eu quero só colocar o seguinte, nós não somos mais inteligentes, nem mais sagazes, etc. Simplesmente nós estamos usando aquilo que Deus está nos dando. Ele nos deu essa percepção. E eu creio que se nós não usarmos essa tecnologia hoje, nós não nos comunicaremos corretamente com as novas gerações. Então, é só isso. O conteúdo é o mesmo, a Bíblia é a mesma, a palavra de Deus é eterna. Nós continuamos presbiterianos firmes na palavra,
mas nós não podemos fechar os olhos para a nossa realidade, para compreendermos o nosso tempo. É só isso. Né? Deus está nos dando esse privilégio também. É verdade. Porque se ele também não nos desse sabedoria e entendimento, a coisa não teria acontecido. É realmente uma honra fazer parte do avanço do reino, é uma honra estar nesse dia tão importante do lado de dois grandes homens de Deus, e a gente não poderia fazer isso sozinho. Essa é a nossa intenção, de dividir com você que está em casa as palavras de dois grandes homens de Deus nesse marco histórico que é a estreia da IPP-TV, a sua TV missionária. Isso tudo foi... Eu estava falando. É isso. Muito bom, gente. Como é bom lembrar, né? Vê a importância que nem o reverendo Hernandes falou. Se foi no século XIX, foi usado todos os recursos que tinham. Por que a gente não usa hoje, né? Esses recursos. E o que o pastor Arival falou também, muito bom, né? Quer comentar o vídeo, Marcos? O pastor Arival sempre tem uma frase que ele fala que quando a igreja não utiliza aquilo que está à nossa disposição, né? Seja as redes sociais, seja a tecnologia, ela está sendo omissa na propagação da palavra de Deus, e é exatamente isso, né? Precisamos utilizar os recursos que Deus nos deu neste tempo para que o reino avance, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi ali que o reverendo Hernandes falou: quando a gente tem a visão, vem a paixão, e com a paixão vem as dádivas de Deus, não faltarão os recursos que Deus nos dá, né? Então é bonito ver homens de Deus falando isso em relação à comunicação, né, Marcos? E eu queria já aproveitar, pegar um gancho do que você comentou antes, que a televisão ela tem talvez um lado ruim, né? E eu queria que você comentasse um pouco isso. Por que muitas vezes a televisão ela é associada a algo ruim, sendo que pode ser tão bom também? A gente é especialista em fazer, né, que coisas boas se tornem coisas ruins. E a televisão, por ter uma grande influência na vida das pessoas, ela também acaba sendo muito perigosa. Talvez não seja a sua realidade hoje, talvez você não assista, não seja muito consumidor da televisão, da TV aberta, mas essa ainda é uma realidade muito forte no nosso país e continuará sendo durante muito tempo. E eu vou fazer das palavras de John Stott as minhas, né? Ele cita alguns pontos onde a televisão pode se tornar algo perigoso para a vida do cristão. A primeira delas é a respeito da preguiça mental. Ele diz que as pessoas passam muitas horas por dia na televisão e elas deixam de pensar e tornam-se preguiçosas mentalmente, justamente por ter ali a informação já digerida, pronta para ela. E essa preguiça mental é muito perigosa porque você apenas absorve um ponto de vista, né? Você não consegue desenvolver outras linhas de raciocínio e se alimenta daquilo que a televisão está entregando pronta para você. Um outro ponto que ele coloca é sobre a exaustão emocional. Todo mundo deve ter um parente, ou talvez até você mesmo, né? É daqueles que dizem assim: eu não vou assistir jornal porque eu não tenho psicológico para isso, né? Só miséria, só desgraça, só sangue. E essa exaustão emocional é muito comum, né, de ser causada através de quem consome muito televisão. Porque John Stott diz que violência e imoralidade andam de mãos dadas na televisão. O terceiro ponto que ele coloca é sobre a confusão psicológica. Ideias, conceitos, valores, filosofias e crenças são despejados diante das pessoas diariamente, e muitas vezes essas ideologias vêm de forma muito sutil. Você nem percebe, mas você está comprando uma ideia do que a novela quer te vender, do que o programa quer te vender, e em um diálogo com amigos você percebe que a sua cosmovisão mudou, que a sua opinião sobre determinado assunto tem muito a ver com a opinião que aquela novela tentou te passar e entrou dentro do seu lar de uma forma persuasiva, discreta, e você nem percebeu. Então aí está um perigo. Quarto perigo é de uma desorientação moral, que tem muito a ver com esse terceiro ponto, né? John Stott diz que a vasta maioria dos programas, especialmente aqueles que dão mais ibope, estão eivados de valores éticos distorcidos. E é muito interessante esse destaque que ele dá de que principalmente os programas de maior ibope são aqueles que têm os valores morais mais distorcidos. Porque é isso que as pessoas gostam de ver, né? Gostam de consumir. E a gente pode ver na prática, aqui no Brasil, que os programas realmente de maior sucesso são aqueles mais apelativos sexualmente,
são aqueles que mais distorcem os valores da família. E, em quinto lugar, o mais perigoso de todos os males que a TV pode causar em alguém é o esfriamento espiritual. Muitas pessoas têm trocado o seu momento com Deus, o seu momento devocional, a sua vida de comunhão com a igreja, por uma tela brilhante de televisão. Muitas pessoas têm esquecido do seu momento a sós com Deus e trocado isso por um momento de relaxamento, né? Na teoria de que eu mereço, tive um dia cansativo, agora eu preciso relaxar, e se entrega à televisão, e a gente vê que aos poucos o esfriamento espiritual vai acontecendo na vida daquela pessoa. Então são coisas muito graves que a gente precisa estar atento, e como eu falo, nossa geração precisa dessa desintoxicação. A gente tem uma mente muito sobrecarregada de entretenimento, de informação, é informação o tempo inteiro, e isso tem causado sérios riscos, principalmente a respeito do pensamento. E aí eu queria falar um pouco sobre mudança de pensamento. Nossa, muito bom. Que é algo urgente para os nossos dias, né? Tem uma frase que diz assim: pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. Isso é muito forte. Vou repetir: pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. E eu quero ler o texto de Paulo aos Filipenses, quando ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E aqui, Paulo está convidando eu e você a experimentarmos uma mudança de pensamento, a começar a pensar naquilo que é verdadeiro. Tem uma pesquisa muito interessante que diz que 92% das coisas que deixam as pessoas ansiosas não são motivos legítimos para preocupação. Não são reais, né? Não são reais. Então Paulo diz, olha, não ocupe sua mente com coisas que não são verdadeiras. Pelo contrário, ocupe-se com aquilo que é verdadeiro. Veja só, 92% das coisas. É muita coisa, né? É muita coisa. A gente tem visto pessoas ansiosas e preocupadas, e quando a gente pergunta o motivo dessa ansiedade, dessa preocupação, muitas vezes são coisas que não são nem reais. E vem muito disso que você falou, né? Que Paulo colocou lá, ocupe a vossa mente. Quando você vê ela estar ocupada com isso, vem muito. Sim. E a falta enxergar a raiz do problema, né, Marcos? Sim. Se a mente está ocupada por mentiras, você vai viver ansioso por algo irreal. Então veja que poderoso é esse conselho que ele nos dá. Né? Tudo que for verdadeiro, ocupe a sua mente. Não ocupe a sua mente com mentira. Não ocupe a sua mente com motivos imaginários. Uma das características do diabo é a mentira. Né? E assim como ele fez com Eva no jardim, ele continua a fazer com as pessoas hoje. E a solução que Deus dá é que a gente possa encontrar, por meio de sua palavra, por meio do Espírito Santo, a verdade. Né? Está lá em 1 João 17:17. E vou dar um exemplo aqui de como o diabo consegue manipular as pessoas através da mentira. Né? Uma mentira muito contada nos nossos dias, né, é que quando nós pecamos, nós devemos nos afastar de Deus. Né? Quando nós pecamos, nós precisamos... o nosso pecado é tão grave que Deus não vai nos perdoar. E isso tem afastado muitas pessoas da comunhão com Deus. Né? Quando Paulo nos diz isso, finalmente tudo que for verdadeiro ocupe o seu coração, ele está dizendo, não dê lugar às mentiras do diabo na sua vida. Pelo contrário, tenha certeza de que você serve a um Deus que é um Deus de verdade. E aí ele segue a lista, e eu queria falar sobre cada item dessa lista, né? Porque tem muito a ver com a proposta da nossa TV, com o conteúdo que a gente tenta transmitir, que é um conteúdo de verdade, é um conteúdo cheio de verdade, um conteúdo nobre, puro, amável, cristocêntrico. Esse é o nosso objetivo.
Ele segue falando que tudo o que for nobre, tudo que for correto, respeitável e justo deve ser o que ocupe o nosso pensamento. E com isso, Paulo quer dizer que as nossas ações devem glorificar o Senhor e cada instante da nossa vida deve ser vivida para a glória dele, buscando sempre aquilo que é nobre, correto, tudo que for respeitável, tudo que for justo. Então fuja da injustiça. E a televisão também nos apresenta a injustiça como justiça, de forma muito sutil também. Quantas vezes a gente torce pelo vilão? Quantas vezes a gente vê o errado ser passado como correto? Quantas vezes o que é injusto toma o nosso pensamento? Isso nos causa até uma indignação e a falsa sensação de que se eu fizer o que é incorreto, eu vou me dar bem no final das contas, né? Isso é muito perigoso. Ele segue a lista dizendo também que tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama deve ocupar o nosso pensamento. E isso, a pureza é algo que a gente precisa resgatar nos nossos dias, né? A família, seja na família, seja na sociedade, seja na própria igreja, a pureza deve ser algo presente em nossa vida. E Jesus diz que os nossos olhos, eles são lâmpada, são luz, são a luz do nosso corpo. Se os nossos olhos forem trevas, que grandes trevas serão. Quando você permite que os seus olhos estejam voltados para algo que não é puro, você está permitindo que a sua mente absorva algo muito danoso para a sua vida espiritual. Você está dando brecha para que o esfriamento espiritual aconteça na sua vida. Então selecione muito aquilo que você vai assistir, aquilo que você vai consumir. E, por fim, ele fala que tudo que for excelente, tudo que tem virtude e tudo que tem louvor, deve ser o que ocupa o nosso pensamento. Que essa seja a nossa preocupação, né? Que a nossa mente esteja cheia da palavra de Deus. Amém. E é uma das coisas que a gente comenta muito aqui, porque não é fácil, tanto para quem está consumindo, ter essa escolha diária, mas para a gente também, para produzir esse conteúdo, para estar firmado no Senhor, né? A gente também tem, a começar por nós, né? A gente sempre fala aqui, né? A começar por nós, né? E é um desafio diário isso tudo, né? A gente tem que cuidar porque somos bombardeados, como você bem falou, o inimigo é astuto, ele anda ao redor querendo distorcer a palavra de Deus, querendo fazer aquilo que é belo ficar, né, para levar para ele. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Participação aqui tá bombando, o chat tá bombando aqui, ó. Pessoal, o Arthur Miguel, lá de Jabotão dos Guararapes, está com a gente, falou mensagem do céu. A Nelly Lima falou, a paz do Senhor Jesus. A Roseli, né, programação gloriosa. Aleluia, glória a Deus. A Norma também está aqui, falou bom dia, que está com a gente. A Eliane falou, ó, congratulo com todos a equipe da IPP por esse dia. Ai, que legal. A Aparecida de Lajeado, no Pernambuco. Pessoal, isso é muito coisa mais legal, é ver o pessoal do Brasil inteiro. Já tivemos 2 irmãos aqui do Tocantins, aqui, ó. Sirva ao Senhor Cristo também, a Celinha colocou. Na Igreja Presbiteriana do Alecrim, em Natal, no momento estou em isolamento na zona rural de Nízia Floresta do Rio Grande do Norte, um acampamento da igreja, e está assistindo a gente. Isso é muito legal. Um dos privilégios da bênção, né, da gente poder estar aqui todo dia tendo essa transmissão de conteúdo, é entrar em contato com você todos os cantos do Brasil e do mundo, né? Pessoal de fora do Brasil, como já havia falado a irmã aqui de Figueira da Foz, de Portugal, tem gente dos Estados Unidos sempre. O bom dia da Laure, muito, muito bom. Aqui, ó, o pessoal do Distrito Federal, de Planaltina, muito legal. A gente falou sobre muitos benefícios aqui da gente estar aqui na TV, né? Eu queria saber, então, qual que é a diferença da IPP TV para as outras TV, né? Primeiro que a gente está na internet. Isso é um grande diferencial, né? Eu prefiro muito mais, né? Como o pastor já falou, né? O pastor Hernandes falou, a gente tem que, e o pastor Evaldo também, né? A gente tem que pensar nas novas gerações e nos nossos tempos, né? Hoje, muito mais gente passa tempo no YouTube. Eu, por exemplo, passo mais tempo no YouTube do que talvez assistindo uma televisão, né? E estamos aqui no YouTube. Mas, além disso, quais são as diferenças da IPP TV para as outras TV? Vou puxar a sardinha para o nosso lado agora. Tá, eu acho que a primeira grande diferença
é a pré-produção, né? Antes de tudo isso aqui ir para o ar e antes de cada gravação, nós temos um grande diferencial que é uma equipe comprometida com o reino. Muita gente até questiona, né? Poxa, para trabalhar na IPPTV, você precisa ser cristão? Você precisa ser reformado? E o que a gente sempre diz é que nós cremos que todo o nosso trabalho deve glorificar o Senhor. Então, seja a pessoa que trabalha na técnica, fazendo a transmissão, seja a pessoa que trabalha na câmera, ligando os cabos, todas essas pessoas professam da mesma fé e acreditam que o que a gente está fazendo aqui é algo ministerial, é algo espiritual e tem um objetivo maior, que é de glorificar ao Senhor. Esse diferencial, para mim, é o maior de todos. É ter uma equipe que trabalha na mesma sintonia e com o mesmo propósito. Um outro diferencial é a nossa programação, né? Pouco a gente tem visto no Brasil uma programação pensada teologicamente para criança, para adolescente, para jovem, para adulto, para mulher, para casal. Então, nós temos uma programação muito variada que pensa em todas as faixas etárias, em todas as situações, em todos os membros da nossa igreja também e de todas as outras igrejas. E o outro diferencial é estar na internet, né? Que a gente tem esse alcance maravilhoso aí, pode chegar até você de uma forma muito mais fácil e ter essa interação através do chat. Tem sido muito bom acompanhar. Realmente a gente sente um carinho com alguns irmãos que estão sempre no chat, né? A gente sente como se fosse amigo nosso, né? Até quem não é apresentador, o pessoal dos bastidores também conhece o nome de muitos de vocês que estão sempre comentando no chat e quando não aparece a gente já sente falta. Esse é um diferencial também, essa proximidade, esse tratamento de família mesmo. Nós sentimos que somos todos uma grande família e a gente sempre tenta nunca perder de vista o nosso propósito. Sim. Glorificar ao Senhor, produzir uma TV de qualidade e engrandecer o nome de Deus. Isso. Essa ideia também da gente estar sempre melhorando, né, gente? E contar com vocês. O que o pessoal quer assistir? Pode falar, gostaria de ver um programa sobre tal coisa, eu acho legal isso. Gostei disso. Não ver a internet é muito boa por conta disso, né? Da gente conseguir ter esse feedback na hora, ó. E dar dessa nossa ideia de que estamos crescendo junto, né? Tá maravilhoso, mas vai ficar mais maravilhoso ainda. Tem muito conteúdo bom vindo por aí, né, Marcos? E para a TV crescendo junto com todo mundo. É verdade. Aliás, eu queria deixar o telefone da comunicação aqui. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, tá ok o som? Pode jogar. O telefone da comunicação, para você que está nos assistindo, anota esse telefone, 011 São Paulo, 98149-8444. E a gente queria pedir para você mandar uma foto de agora de onde você está assistindo o Manhã IPP e também salvar esse contato no seu telefone. Quando você estiver assistindo a IPPTV e tiver uma ideia, manda para a gente. Ou, gostaria de ver isso na IPPTV. A gente quer saber o que você quer, o que você está sentindo falta, né, diretor? Com certeza. E aí, salva esse contato aí. E a gente manda uma fotinho agora para a gente colocar nos registros para comemorar os 150 programas, 200 programas. Já manda sua foto agora, são duas coisas, gente, não quero falar muitas. Só mandar uma foto de agora você assistindo para a gente ter como arquivo, agora conhecer o seu rostinho também. E salva no Zap. Salvar aí nos seus contatos o telefone da comunicação para sugestões, é isso. Ô Marcos, eu queria te perguntar também, assim, a gente fala muito da visão do cristão, né? Reverendo Hernandes falou da importância da visão. Nós temos uma benção que é o pastor Arival, que é sensível à voz do Espírito Santo, que tem essa visão também. Nós somos muito gratos por isso, a gente reconhece isso. Mas eu queria que você falasse qual que é a visão que o cristão deve ter em relação aos meios de comunicação e entretenimento, internet. Nós precisamos ter uma maturidade espiritual a ponto de saber filtrar aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Não podemos cair no engano, né, de vivermos dentro de uma bolha e eu só vou consumir IPPTV o resto da minha vida. Não é esse o nosso objetivo. A gente quer que você esteja vivendo na cultura que você vive, mas que você saiba filtrar aquilo que é prejudicial à sua vida espiritual e aquilo que não é. Isso é fruto de uma maturidade espiritual. Então, respondendo à pergunta, eu acho que é esse discernimento que cabe a todos nós como cristãos, né? Estarmos dentro de uma cultura, entendemos que nós vivemos neste mundo
Ou seja, eu não vou me isolar dentro de uma bolha, eu vivo neste mundo, não sou um extraterrestre, mas eu não sou daqui, né? Eu estou aqui, mas não sou daqui. Então, que Deus nos dê graça e sabedoria para poder discernir aquilo que nós devemos consumir e o que não devemos consumir. Lembrando que tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Eu posso ter minhas redes sociais para a glória de Deus, mas não posso deixar que isto me torne um dependente de redes sociais, né? Um viciado em internet. Esse filtro e esse balanço precisa estar presente na minha vida e na sua vida, e somente Deus e o Espírito Santo pode nos auxiliar a isso. Queria Nossa, o agradecer- tempo tá voando, Voando, gente. tá voando, bom demais. Que Já coisa. agradecer o Marcos por essa disponibilidade, né? Ele teve que um longo trajeto para vir aqui participar com a gente. Agradecer ele. Trocou de sala, veio aqui participar com a gente. É verdade. Mas o tempo do Marcos é bem corrido. Obrigado pela É bem disponibilidade. disputado. Bem disputado. E por estar aqui com a gente, por todo... Não só por hoje, né? Por toda a caminhada aí com a gente. Agradecer também pelo incentivo que você dá, né? Tipo, essa coisa é vivida aqui dentro, né, por nós. A gente tem um prazer, porque fazer televisão é difícil, né, Marcos? Tem grandes desafios, mas a palavra de Deus, ela nos renova todos os dias. Eu queria que você falasse sobre esse desafio e também da importância da gente sempre se voltar para a palavra, porque em qualquer trabalho, gente, seja TV, seja do lar, seja na escola, queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá. Vou aproveitar então para parabenizar vocês por 100 programas, né? Amém, glória a Deus. Agradecer a Deus por esse privilégio, mas parabenizar vocês dois, Obrigada. parabenizar a nossa equipe, pessoal da transmissão, da redação. É muito difícil fazer um programa diário, ao vivo, e com convidados diversos aqui, mas vocês têm feito isso de forma brilhante e parabéns por isso. Eu quero encorajar você que está nos assistindo a orar pela IPPTV, pelo Manhã IPP, pelas pessoas que você assiste aqui, pelos pastores que passam por aqui, porque o desafio é grande, mas nós sabemos que estamos cobertos de oração, né? Sabemos que tudo isso tem acontecido primeiramente porque o próprio Deus tem feito, não há nada em nós, não há mérito nenhum nesta equipe, né? Mas Deus tem feito grandes coisas e eu convido você a colocar aí na sua agenda de oração a IPPTV e este Ministério Audiovisual. Que bênção, Marcos. Obrigada mesmo. Obrigado. E o meu obrigado é a Deus todos os dias, todos os momentos e termos líderes cristocêntricos fazem diferença na nossa vida. Obrigada mesmo. Amém. Que delícia essa entrevista, né? Como foi bom refletir, como foi bom rever cada ponto. Muito boa essa entrevista com o Marcos Mello. E rever cada coisa, né? Para a gente passa um filme aqui, porque para a gente produzir conteúdo todo dia, realmente, a gente tem que estar com a motivação correta, não pode virar mecânico, não pode esquecer dos nossos princípios, né? Do nosso grande propósito. E mesmo se a gente estivesse em qualquer outro lugar, em qualquer outro trabalho, o propósito seria o mesmo, né? Muito bom. Eu quero comentar aqui que tem muita gente nos acompanhando, muitas pessoas nos acompanhando, né? O Rogério, a Tânia, a Vera falou que o mundo precisa de muitos ensinos espirituais para se voltar a Deus. A palavra de Deus é bênção para a humanidade. Isso é verdade, gente. O Rogério sempre fala que a IPPTV veio para ficar, né? O Cristiano Godoy também, a Alcione falou que ainda não conhece toda a programação. Alcione, se você clicar aí embaixo, tem a programação de escrita e no nosso link também, no canal do YouTube, tem as playlists lá, tem todos os programas, a maioria estão lá, então tem programa de todos os tipos, tem para criança, para homens, para mulheres, para adolescentes, para jovens, e de todos os assuntos, aconselhamento bíblico, tem muita coisa, Alcione, e 24 horas. Então, você chegou agora, obrigada por ter acessado nosso canal, e você vai conhecendo, tem muita coisa. E detalhe, Alcione, a gente está programando muita coisa para 2021, no prédio novo,
Tem coisa nova vinda por aí. Quero também dar um oi para Débora. Se fosse um programa de TV, não teríamos essa interação com vocês, que é maravilhoso, bênção. Olha, muito bom, Débora, é verdade. O Yalace da Silva falou que a gente só criticou as TVs circulares e as TVs de programas evangélicos com heresias. Vocês não vão falar? Ilace. Eu acredito que a gente não precisa, né? Vamos falar o que é bom, né? E assim, a gente sabe que tem muitas heresias por aí, mas se a gente ficar criticando também, a gente não vai colaborar muito, né? Então, vamos ver. Quem sabe a gente fala disso de um outro. A gente é contra a heresia, né? A gente até fazer um programa aqui, Caçadores de Heresias. Fica a ideia, Ilace. Obrigada, viu? A gente vê em que momento que cabe. Nesse a gente não falou, não comentou, mas a gente vê se um dia cabe falar, fazer, quem sabe, esse programa Caçadores de Heresias, né? O Damares também, bom dia, de Presidente Prudente presente. Para mim, o diferencial de vocês é que o seu conteúdo não é para comércio. Aí sim, Damares, que delícia, que bom. Esse quesito purifica e eleva o que vocês produzem, graças a Deus. Também o João Ricardo falou que somos metodistas e acompanhamos essa bênção maravilhosa de Mucajaí, Roraima, que tem nos edificado muito. Deus seja louvado. Amém, João Ricardo. Um abraço aí para Roraima, que bênção, está chegando aí também. A Tânia falou, glória a Deus pela IPPTV. É visível que a única mensagem que nos passa é a verdade bíblica. Isso é suficiente, porque isso nos importa, Jesus. E Tânia linda, coisa boa. Rita Dickel, um beijo, minha linda. A Luciana Pereira Rossi, parabéns ao canal da IPPTV de Uberlândia, Minas Gerais. Estou acabando, que tem boa ideia. Boa ideia de hoje, você vai gostar. Calma aí que tem mais coisas. E o Rogério com a Tânia sempre conversando, é isso aí, vamos lá. Muito bom. Quero agora vir para o nosso quadro querido, que é o Boa Ideia, com ela, Letícia Minervino. Bom dia, Lê. Bom dia, Lídia. Muito gostoso, né? Tanto comentário, muita gente falando sobre a TV, a importância né, da TV. É muito bom ouvir isso. Muito bom ver os comentários de vocês. Eu estava lá na sala enquanto estava passando a entrevista. E aí eu estava vendo todo mundo comentando, muito bonitinho. Muito bom ver esse carinho, né? Exatamente. E uma coisa que foi falado que é muito importante, que é cristocêntrico, né, Lê? A gente só pede para Deus para não estragar o que Ele tem feito, porque o nosso foco é glorificar o nome de Deus, né? E produzir um conteúdo que conduz a Cristo, que aponte Cristo, né? Exato. Eu estava vendo um dos comentários, não lembro o nome de quem falou, mas que é muito importante ter esse conteúdo 24 horas, né? Conteúdo reformado 24 horas, e que é muito gratificante ver isso, ver como que Deus fez tudo isso, como que Deus faz através de pecadores como nós, uma TV que fala sobre bom conteúdo, que traz o evangelho de forma simples e cativante, né? De forma que a gente consiga colocar na prática. É um prazer e um privilégio poder trabalhar nessa TV que é missionária, que tem visão de evangelho e que não, e como comentaram também, né, não traz heresias, né? É muito difícil. A gente sabe que é complicado, a gente está num ambiente aqui no Brasil que o cristianismo é muito mal visto, né, generalizado, e se a pessoa liga num canal evangélico, ela vai, né, achar esquisito, achar ruim muitas vezes, mas Deus é bom, a benignidade dele dura para sempre, e ele tem sido bom dando a IPPTV para a gente e que a gente tenha zelo com isso, né? É verdade. E uma das coisas da entrevista do Marcos que ele falou que eu acho importante, acho que eu vou reforçar esse ponto, que é 92% das coisas que ocupam a nossa mente não são reais. E você vê que como somos influenciados por causa da TV, da internet, enfim. E ele lembrou de Filipenses, de trazer à mente aquilo que traz, né, tudo que for puro, tudo que for limpo. E como isso é importante, né, Letícia? Como a gente consome hoje conteúdos. E tem a ver com a heresia, né, que o Ilace falou ali também. E como é importante a gente ter esse canal. Por isso que a gente resolveu falar sobre, e reprisar também a importância da TV, né? E agora, eu quero saber o que você trouxe de boa ideia para a importância da TV. Hoje, Lídia, hoje foi um dia... Fiquei, o que eu vou falar de boa ideia sobre televisão, né? O que eu vou falar aqui de relevante? E aí, hoje a ideia é marqueteira.
Brincadeira, gente. A boa ideia é... Você comentou aí com a gente, você tem assistido o nosso canal, falou que é bênção, gostou, tem assistido. Que tal compartilhar isso com quem está à sua volta? Né? Isso pode ajudar o evangelho a chegar em outros lugares, alcançar pessoas, transformar vidas. Então, a boa ideia de hoje é ganhe um inscrito para a IPPTV, ganhe um inscrito para a gente, não para a gente em si, mas para a glória de Deus, para que o evangelho chegue, para que as pessoas conheçam a palavra verdadeira, a palavra eficaz, que graças a Deus tem sido pregada. Então, seja um agente da palavra de Deus. Isso pode ajudar muito você até na evangelização. Quantas vezes as pessoas falaram assim, Letícia, mas eu não sei pregar, não sei falar, nesse assunto eu ainda não tenho tanto domínio, e para ajudar essa pessoa ainda não consigo. Você tem um acervo aqui com vários assuntos, então você pode, além de assistir esses vídeos e aprender, você pode enviar esses links, você pode compartilhar para as pessoas terem acesso a essa informação. Então, a boa ideia de hoje é uma boa ideia mesmo. É uma ideia muito prática. Você vai enviar o link para alguém, fala para o pessoal, vi esse vídeo, acho que vai te ajudar. Ganhe um inscrito. Essa é a boa ideia de hoje. Vamos ver quem consegue aí. E é uma boa ideia que é uma missão também de missionário, né? De espalhar a palavra de Deus. E o audiovisual é um campo missionário muito grande, né, Letícia? Hoje em dia, o tanto que a gente tem de influência dentro das redes sociais, né? Se você parar... o nosso celular conta as horas que a gente fica nas redes sociais, que a gente fica na internet. E se a gente parar para pensar, é um tempo razoável do nosso dia que a gente fica ali. Então, que a gente use isso com sabedoria, que a gente use isso para propagar o evangelho, para trazer luz para as pessoas. Porque muitas vezes, eu estava conversando com o Pedro ali, agora na sala, a gente estava falando sobre essa cultura de cancelamento, né? Sobre essa cultura de a pessoa pecou, a pessoa fez alguma coisa errada, e estando no meio cristão, a gente já começa a jogar pedra, a gente já cancela essa pessoa, não serve. E aí a gente usa a internet como um meio de propagação de juízo, de condenação das pessoas, né? A gente não usa para ajudar, não usa a internet como um meio de bênção, né? Lá em Efésios 4 fala que toda a nossa comunicação tem que ser santa, tem que ser para a edificação da outra pessoa. É uma comunicação feita com amor. Então, que a nossa comunicação na internet também ela seja feita para a edificação e não para a destruição das pessoas, né? E até por isso que eu comentei antes que a gente não procura muito bater em cima das heresias, porque senão acaba que a gente pode, sem querer, incentivar alguém a entrar nessa cultura de cancelamento, entendeu? Que é o que a gente não quer. A gente quer propagar o perdão, a compreensão, né? Fazer aquilo que Cristo fez. Então, eu acho que esse cuidado é um gesto de amor ao próximo também, né? Exatamente. É amar como Jesus amou, é entender, enfim, e perdoar, né? Eu acho que essa questão da heresia, a gente tem que combater não com a nossa opinião, mas com a verdade. O fato nas aulas de teologia que eu tive, eu tinha um professor que falava isso. A gente combate a mentira com a verdade. A gente não vai precisar ficar batendo na tecla da mentira. Mentira, mentira, mentira. A gente precisa falar. Só o fato da gente falar a verdade já combate a mentira. Então, o fato da gente falar a verdade aqui na IPPTV, nos programas, enfim, isso já combate as heresias. A gente não precisa ficar dando nome, enfim, pegando essas picuinhas e proliferando, né? Só aumentando o ibope delas. Exatamente. Né? É lógico, existe momento e existe local, existe programa para falar disso, a gente pode falar isso em alguns contextos, né, para trazer luz. E é lógico que o objetivo disso vai ser, obviamente, a edificação, e não a heresia por heresia. Né? E não é por força nem por violência, né? Exatamente. É muito bom. Exatamente. O tanto de pessoas que a gente consegue alcançar, falando a verdade, e o feedback que a gente recebe das pessoas falando, nossa, isso mudou a minha vida, isso foi edificante, isso transformou meu casamento, a forma como eu lido com os meus filhos, a forma como eu enxergo a vida. Você poder ouvir isso é muito melhor do que proliferar maus pensamentos, né? É muito melhor do que você ficar combatendo algo e batendo com cachorro morto, né? Como a gente sempre fala. Que a gente possa usar a nossa comunicação para a glória de Deus. Então, a gente tem que perguntar como que Deus quer ser glorificado através da nossa comunicação. Então, para isso, eu sempre falo de Efésios 4. Regra de comunicação está ali, em amor, falando a verdade, e aí, se a gente seguir todos aqueles passos, a gente vai ser bem feliz.
E dentro disso, Letícia, tem algo que eu acho muito importante que o Marcos falou também, pegando um gancho, uma parte disso, é que o diabo também é oportunista, né? E ele falou com Eva lá no jardim e ele faz isso com as pessoas hoje. Então, às vezes, eu fico imaginando, se a gente pudesse ver o mundo espiritual, a gente poderia ver ele esperando só uma brechinha ali de um pensamento, uma palavra que vai e começa essas brigas e artimanha espiritual por trás. Então, para a gente vigiar também, né? Nesses momentos que a gente está comentando na internet, que a gente está produzindo conteúdo. Na verdade, a gente tem que estar sempre autoavaliando, reavaliando a nossa motivação, né? Mas como pode ser uma brecha de Satanás também, né, Lê? E como que isso toma o nosso tempo, né? Porque a gente deveria despojar para revestir. E não tirar o que é bom para colocar o que é ruim, né? Eu lembro de uma conversa que eu tive até com o reverendo Léo, que a gente estava falando sobre como que a gente tem uma impulsividade de falar sobre alguns assuntos que não são relevantes. Sim. Então, por exemplo, no grupo de WhatsApp, houve momentos, por exemplo, grupo cristão, houve momentos em que as pessoas se dispunham mais em falar de política contra algum candidato e espetar alguém que estava no grupo do que tirar as dúvidas sobre o evangelho que outra pessoa tinha colocado, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Com o que a gente está se importando mais? Com as opiniões que a gente tem sobre o nosso padrão sobre a vida ou sobre aquilo que Deus fala que é verdade, ou sobre aquilo que é importante falar, né? A gente tem que se portar melhor nos grupos, a gente tem que zelar pelo outro. Às vezes, a nossa opinião, a gente vai ter que segurar aqui um pouco a nossa razão e, no momento oportuno, a gente falar aquilo com a luz ao evangelho, sempre colocando a palavra acima da sua própria opinião. Então, são coisas que a gente precisa ter muito claro na nossa mente, nas redes sociais, na internet, nesses meios de comunicação que a gente tem acesso. Então, tudo isso pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição também, e o diabo se aproveita dessas coisas, né? É verdade. E lembrando, então, da boa ideia de hoje, né, Lê? Eu queria falar que se você tem esses grupos, eu aposto que você tem grupos aí no seu celular, né? Se tiver um grupo cristão, compartilhe o link lá e bota um aviso embaixo, assim, olha, se vocês puderem assinar para ajudar, vocês vão estar ajudando a gente, porque, assim, a gente não abre aqui, né? A pastora Erival às vezes fala, mas, assim, é um custo muito grande e, às vezes, isso ajuda. Esse seu gesto, você nem vai fazer ideia do quanto vai ajudar a gente hoje, entendeu? E a gente não precisa, a gente já sabe que Deus que manda, que Ele que sustenta e que Ele não precisa da gente. Mas Ele tem prazer em deixar que a gente participe, de ter o prazer, o privilégio de divulgar a palavra dele. Então, é uma forma, é um meio de você, né, abençoar a vida de alguém, ser um instrumento. E, às vezes, tem alguém tão precisando, você ajuda a gente, ajuda a pessoa, né? Exatamente. É muito bom. E glorifica o nome de Deus, Glorifica, né? que é o mais importante, né? Que glorifica o nome de Deus. Não é pra gente, a gente não tem mérito nenhum nisso. É exatamente graças a Ele e para Ele que tem que ser todas as coisas. Então, boa ideia de hoje, ganhe um inscrito ou mais, né? A gente não está estipulando o número aqui, mas seja um portador e compartilhe isso, compartilhe as bênçãos. Olha só, a Tânia falou aqui, Letícia Minervino, Deus te abençoe, você é uma graça. Bom dia. A Lana também falou, a Lê é uma bênção. A Diana falou, a IPPTV foi, sem dúvida, um divisor de águas em nossas vidas. Passar o dia se alimentando de Deus é inexplicável. Ô, Diana, linda. Que beijo, que bênção. Tânia também, a Lana, que bênção, né? Muito bom. Bênção. Muito bom. Eu sei que vocês também queriam ficar o dia inteiro aqui conversando com a Letícia. Eu também queria, mas... amanhã a Letícia está de volta, trazendo a boa ideia do dia. Eu amei, Lê. Eu espero, a gente vai ficar de olho aqui, ver se aumenta um pouquinho, né? Vamos ver. Amanhã eu trago os dados. Amém, amém. Que seja para a glória de Deus, mas principalmente a gente vai ficar de olho para ver se tem testemunho de dizer, nossa, eu ouvi, falou comigo. Nossa, eu ouvi, mudou minha vida, mudou, porque... Olha, Deus mudou a minha vida. E eu quero viver para que isso aconteça na vida de outras pessoas, né? Amém, é isso. Por isso que a gente pede para divulgar, gente. Por isso. Muito bom. Amém. Que isso gere frutos, né? Amém. Para o céu, para a eternidade. Amém, amém. A gente vai daqui sorrindo com a boca nas orelhas. Eu espero que você também esteja aí. Lê, obrigada, meu amor. Até amanhã. Você. Até mais. Linda. Oh, que bênção, gente. Muito bom, né? Muito bom. E tem mais. Tem dica do livro de hoje, que é O Dom Criativo, do Huckmacher. O olhar arguto de Huckmacher é instrutivo em 2 sentidos distintos. De um lado, leva os cristãos a refletirem sobre temas costumeiramente ausentes
de suas preocupações e, de outro lado, procura corrigir equívocos causados por uma visão, não raro demasiado estreita, de fenômenos sociais. Assim, saltam os olhos a caracterização de tipos políticos representados pelos filhos de Caim e Lameque, ou Sete e Enoque, o chamado ao pleno desenvolvimento dos recursos disponíveis na criação, que são a crise de autoridade na sociedade moderna, a necessidade de responder com devida profundidade às perguntas feitas pelo secularismo, o dom criativo de Huckmacher. Um dos pontos altos do livro, sem dúvida, é a seção dedicada ao compartilhamento criativo do Evangelho, em que somos desafiados a reconhecer o homem moderno também como portador da imagem de Deus e as implicações disso em nossa prática evangelística e apologética. Não por acaso, Francis Schaeffer recomenda esse livro com as seguintes palavras: esses ensaios representam o melhor do pensamento cristão no campo da arte e da criatividade. Até a sua morte recente, Dr. Huckmacher era conhecido como acadêmico da mais alta envergadura e como homem do profundo compromisso cristão. Então fica aí para você a dica. Não sei se apareceu na tela, não vi, mas apareceu? Obrigado, Mateuzinho, você é demais. Apareceu na tela o Dom Criativo do Huckmacher. É isso aí, gente. Livraço, hein? Quero ler esse livro ainda. Eu tenho ele e não li. Eu tenho alguns assim que eu não li, mas outro dia eu comecei a ler o principal motivo da espera da vida cristã, que eu falei que eu estava lendo e estou lendo, gente. É muito bom, porque essa dica de livro vai para mim também. Aniversariantes do dia. Vamos lá ver quem está de aniversário hoje da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Parabéns para o Cauã Luiz Costa Vieira, também para o Lucas Lousada Ribeiro e o Newton Barbosa de Aguiar. Feliz aniversário. Que Deus abençoe muito sua vida, que seja um dia comemorativo, comemore seu dia que o Senhor escolheu para te trazer à Terra. E também para concluir, né, esse ano que passou, agradeça ao Senhor por tudo que Ele fez nesse ano que passou, todos os que passaram, e por tudo que Ele fará nesse que está começando, em todos que virão. Que sejam todos para a glória de Deus, que seja uma bênção na sua vida, em nome de Jesus. Para você que eu falei aqui, para você que está de aniversário que eu não falei também, receba esse abraço com muito carinho de nós, da IPPTV e toda a nossa igreja. Somos um corpo, né? Uma família. É lindo, lembrei da música lá. É essa mesmo, o Matheus começou a cantar. Uma família, muito bom. Gente, bom demais. Alegria, felicidade. Eu espero que você seja contagiado por essa alegria, que não para por aqui. Ela continua, exatamente, com outra pessoa, Pedro Cera, que vai ajudar você a conhecer mais a Bíblia, a se desafiar para ver se está conhecendo, para desafiar os seus conhecimentos, e vai continuar aqui nessa manhã gostosa de quarta-feira, da IPPTV, direto aí para onde você está. Eu sei que tem gente no Brasil, fora do Brasil, tá bom? Fiquem com Deus, amanhã estarei aqui de volta. Quero dizer que eu amo a sua companhia e fiquem com Deus e com a programação 24 horas da IPPTV. E agora com Pedro Cera. Bom dia, Pedro.